leitura, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se estiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que, o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. O Senhor tem nos conduzido através dessas quartas-feiras no estudo desse capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. E com essas perguntas que foram feitas para o apóstolo, embora elas não estão explícitas aqui nesse capítulo 7, as perguntas que foram feitas, mas como já temos escorrido, nós podemos perceber que foram feitas algumas perguntas e ele foi conduzido pelo Espírito, trazendo luz a essas questões que lhe foram perguntadas. Muitas vezes ele expôs a sua opinião, o seu parecer, como aquele que alcançou misericórdia do Senhor, e outras vezes ele manifesta o mandamento que recebeu diretamente do Senhor. E uma das coisas que nós temos aprendido também é não isolarmos algum versículo e, ao isolarmos o versículo, fazermos desse versículo uma doutrina. Mas sim procurarmos sempre ver o contexto que está sendo escrito e que ele está direcionando. Nós já vimos a relação conjugal, aquele período onde, então, o consentimento mútuo se separa por algum tempo, um fim específico, para a oração, para se aplicar a oração. Nós também vimos a respeito do esposo, da esposa descrente, essa ordem direta do Senhor também, ordem de Deus, a respeito do casamento. Vimos a respeito dos filhos, lá no versículo 14. Também nós vimos a respeito do servo, aquele que é chamado, sendo servo, permanecer no estado que foi chamado para servir o Senhor. Vimos a respeito dos solteiros, das solteiras, e como servir. Deus nos permitiu analisarmos bastante coisas e aprendermos bastante coisa nesse capítulo 7. Ter uma vida santa, como nós comentamos nas últimas quartas-feiras, lá no versículo 34, que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa,
e vamos aprendendo que não somente no corpo, mas também como no espírito, não somente a parte exterior, essa santidade, essa consagração, essa separação do mal, do pecado, mas também o interior, santo também no espírito, ter a mente guardada, ter essa aplicação, conhecendo cada vez mais o Senhor e ter a mente, o interior, sim, separado também, com base na palavra, nessa aplicação da palavra, essa consagração também interior, em como agradar ao Senhor. E nós também vimos que o foco é para que estejam sem impedimento ou sem distrações, já que o tempo se abrevia, então estar sem uma distração e servir melhor o Senhor sem impedimento, no caso, os solteiros e as solteiras. Também vimos alguma coisa a respeito do versículo 35 em diante, onde principalmente no versículo 36 foi comentado a respeito, uma melhor tradução seria virgindade ali no respeito, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgindade, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, case-se. Ele tem também essa decisão, mesmo que está vendo que, olhando as circunstâncias, e vê que já passou a flor da idade. Então, para que não venha pecar, não venha ser tentado e peque, então que case, pode assim tomar essa decisão. São orientações que são respostas que Paulo vem dando para que possam se unir ao Senhor. São questões que não eram para eles se enlaçar, não servir de uma distração, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Diversas vezes nós vamos ver aqui o objetivo, e sempre vamos ver que o objetivo é servir o Senhor, em como agradar ao Senhor. Então, Deus o chamado, aqueles que têm esse dom dado por Deus, que pode viver nesse caminho de separação, até não casando, algo vindo de Deus, é para servir a Ele da menor maneira, sem essa distração. E vimos também que Paulo não está indo contra o casamento, mas sim ele observa os mandamentos de Deus a respeito do casamento. Ele até afirma isso, mas também ele faz esse comentário que se não casar, estar solteiro, para que possa assim se dedicar melhor ao Senhor. Então, algumas coisas que nós vimos entre tantas que o Senhor nos proporcionou ver nesse capítulo 7. Então, No fechamento desse capítulo, já nos versículos finais, um capítulo que trata bem especificamente de um tema, né, e depois nós vamos ver que o capítulo 8, né, já é uma outra temática, o apóstolo já vai mudar de assunto. Então ele fecha esse assunto do capítulo 7, basicamente reforçando ou repetindo coisas que ele já havia falado no início, talvez acrescentando uma outra palavra que ajuda a elucidar bem a questão.
E chama a atenção que no versículo 38, por exemplo, então ele diz que o que se dá em casamento faz bem, né? E aí eu estou usando já uma interpretação melhor, né? Porque a tradução melhor, né? Porque essa tradução que nós usamos em língua portuguesa, essas traduções, elas nesses versículos 36 a 38 não são muito boas, né? O versículo 38, que nessas traduções que nós usamos, diz: de sorte que o que a dá em casamento faz bem. É como se fosse uma decisão de uma terceira pessoa, né? Isso já falamos também na semana passada, mas na verdade a ideia do versículo é que, portanto, aquele que se dá em casamento, ou quem se casar, né, faz bem. E aquele que não se casar faz melhor, né? Então, o apóstolo agora deixa claro, mais claramente, creio que impossível, a ideia que ele quis transmitir durante todo esse capítulo, né? E se casar é bom, se casar é algo que está dentro da vontade de Deus para o homem, né? Desde o início Deus estabeleceu isso, mas a opção por não se casar também é boa, e ele chega a dizer que é até melhor, né? Claro que também, como já vimos nas semanas anteriores, né, devemos compreender dentro do contexto, né, como o Royce também falou agora há pouco. Esse não se casar é melhor, desde que seja para servir ao Senhor, né, desde que seja para, como diz no versículo 35, vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma, né? Mas também chama atenção que no versículo 37, no início do versículo, nos é dito, né, que essa decisão de não se casar deve ser uma decisão firme, uma decisão tomada com o devido cuidado, a devida cautela. Não pode ser uma decisão tomada no calor do momento, ou uma decisão tomada com base simplesmente no exemplo de outras pessoas, né? Ah, eu quero fazer assim, então, né? Sem pensar, sem meditar, sem avaliar os desdobramentos dessa decisão. O versículo 37 no início diz: todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Isso também, se eu não me engano, algo sobre isso já foi falado na semana passada, né? São 3 frases aqui que são colocadas, né, para dar bem essa ideia da firmeza da decisão. Estar firme no coração, não ter necessidade e ter poder sobre a sua própria vontade, né? Então, essa decisão de ficar só, de não se casar, ela deve ser tomada dessa maneira, né? Com certeza, com firmeza, com domínio próprio, né? Porque essa decisão, se ela for tomada de qualquer jeito, sem a devida avaliação pessoal, né, das próprias fraquezas, das próprias dificuldades, ela pode gerar ocasião para o pecado, né? E isso não é, obviamente, o que o apóstolo Paulo quer que aconteça, não é, principalmente, né, o que o Espírito Santo pretende ao deixar esses ensinos na palavra de Deus. O versículo 39 é um exemplo desses versículos que o Royce mencionou no início, que, quando não considerados no contexto, tanto mais próximo como geral das Escrituras,
pode ser uma causa de grandes problemas. Os que defendem a indissolubilidade do casamento gostam bastante desse versículo, que afirma claramente que a morte rompe esse matrimônio. No entanto, não podemos esquecer que aqui, como em outros lugares, a palavra de Deus nos mostra um princípio, nos mostra uma regra, nos mostra o ideal. E isso é perfeitamente coerente com a vontade e a palavra de Deus, mas também sabemos que, mediante o pecado que entrou no mundo, aquilo que era perfeito, aquilo que era ideal, aquilo que era segundo a perfeita vontade de Deus, foi corrompido e sofreu danos, sofreu prejuízo. Mas isso menciono apenas para não causar a impressão de esquecer as outras passagens que nos falam a respeito de outra possibilidade. Porém, aqui nesse versículo temos então aquilo que o Criador, Deus, aquele que instituiu o matrimônio, estabeleceu para este. E nós vemos que se o cônjuge, aqui no caso, está falando diretamente do marido, se ele morrer, a viúva está livre, fica livre para casar com quem quiser. E isso tem uma ressalva, tem um contanto, tem um porém, contanto que seja no Senhor. E essa breve frase, essas poucas palavras, creio que definem também um padrão divino. E só que nesse caso, me parece que não podemos falar em exceção. Pelo menos não no sentido de que, incorrendo numa exceção, ainda assim estaremos no pleno usufruto da bênção do Senhor. Se queremos usufruir essas bênçãos de forma plena, então esse princípio estabelecido nesse final do versículo é importante. E o que significa no Senhor? A primeira resposta, ou o que surgiria em primeiro plano, tem que ser crente. É o que já vimos também anteriormente. Tem que ser um renascido, um regenerado. Sim, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto essencial. E a essa questão também se aplica aquela passagem de 2 Coríntios 6, do jugo desigual. Um crente com incrédulo é um jugo desigual. Mas aqui nesse versículo, no Senhor, será que somente é isso? Creio que não. Mesmo um casamento de dois crentes, de dois renascidos, não significa que seja um casamento no Senhor.
Para ser não senhor, tem várias questões que devem ser levadas em conta. E talvez podemos meditar um pouco sobre isso, e também o versículo 40, para poder assim finalizar o capítulo conforme foi mencionado no início. O irmão citou agora há pouco, no versículo 39, que alguns irmãos usam esse texto, este versículo, melhor dizendo, para provar que enquanto o marido estiver vivo, a mulher não poderia se casar, não pode se casar outra vez. De acordo com este versículo, isto é um fato. Enquanto o marido estiver vivo, ela não poderia, de maneira nenhuma, casar-se outra vez. Mas isto na condição, e ele está na condição de marido. Como também no início do versículo 39 está escrito a mulher casada. Então, se ambos estão casados, este é um ensinamento da palavra de Deus. Agora, uma mulher que foi separada, e aqui nós não vamos fazer nenhuma conjectura quanto aos motivos, mas vamos nos ater no fato de que ela está separada, eles se separaram, então ela não é mais casada. O início do versículo diz a mulher casada. Então, se ela não está mais casada com ele, aconteceu o divórcio por motivos que não vamos aqui comentar, porque já foi comentado em outras situações, mas sim o fato de ter acontecido, então, o divórcio. Se o divórcio aconteceu, ela não está mais casada e ele não é mais marido dela. Alguns irmãos gostam de linkar esse texto, este versículo, com Romanos capítulo 7, versículo 2, aonde diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, eles linkam estes dois versículos para provar que, mesmo diante do divórcio, não pode casar porque não houve morte. Mas não é isso que o texto de Romanos está dizendo, como também não é o que 1 Coríntios 7:39 está dizendo. Em ambos os versículos, nós encontramos aqui o casamento no seu estado normal, no seu estado natural. Mas, mesmo assim, os dois textos, os contextos deste versículo são diferentes. No capítulo 7 da carta aos Romanos, ele não está falando sobre o casamento, mas ele usa o casamento, e aí no seu estado natural, aqui é o casamento no seu estado natural, não houve divórcio, ele está usando o casamento para fazer uma ilustração do fato de que aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador estão mortos para a lei por causa pelo corpo do Senhor Jesus, para que então o crente, ele agora, pela fé em Cristo, ele se tornou um crente, ele agora passa a ser de outro. E é interessante que no texto de Romanos, quem é de outro não é o que ficou vivo, mas o que morreu. Na verdade, não tem quem fica vivo.
O crente morreu, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, morreu para a lei, para que agora ele seja de Cristo, ele vai ser de outro. Então, não está falando sobre o casamento. Então, só para reforçar o que o irmão Samuel mencionou anteriormente, que já foi falado outras vezes também, mas é bom reforçar para que fique gravado na nossa mente essas diferenças. Gostaria ainda de também adicionar alguns pensamentos a essa última frase do versículo 39, contanto que seja no Senhor. Eu creio que talvez uma pergunta que os jovens façam é como saber se aquela pessoa né, que ele está interessado, por quem ele teve algum interesse, enfim, seria aquela pessoa que é aprovada pelo Senhor ou é a pessoa que o Senhor deseja que ele se case, né? O versículo diz que deve ser no Senhor. Mas qual o critério para escolher, né? Como definir isso, né? Eu não creio que a resposta seja algo sobrenatural, como se eu sonhar com fulana, então vai ser ela, né? Deus vai me revelar, né, sonhos ou coisa do tipo. Com certeza não é assim, né? O servir ao Senhor, ela é uma atitude racional, né? Nós devemos procurar na palavra de Deus as respostas, os critérios, né? Como Deus quer que eu faça essa escolha. E então, com base nisso que a Bíblia nos ensina, nesses critérios, nessas instruções que a Bíblia nos dá, podemos encontrar esse caminho, né? Eu creio que o primeiro critério ele já foi mencionado, né? O julgo desigual com infiéis, ele é absolutamente vedado, né? Proibido. Não há nenhuma margem, né, para interpretar de maneira diferente. O apóstolo Paulo é muito claro na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. E ele explica, né, que associação há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Então, ali nós temos uma instrução muito clara. Mas mesmo entre aqueles que professam a Cristo como Salvador, eu não creio que exista um caminho totalmente livre, né? Então, acredito que esse seja o único critério. E aí nós temos um princípio na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, Amós, capítulo 3, versículo 3. Ali é uma pergunta, né, que se traduz em um princípio que nós podemos utilizar nessas questões. Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta que já embute, né, a resposta. A resposta fica implícita, mas ela é muito clara. A resposta é não. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, esse também é um critério interessante para que um jovem, uma jovem, possa saber se esse caminho, né, da escolha do cônjuge está sendo feito no Senhor, né? E aí agora vou trazer já a questão para o âmbito daqueles que professam a Cristo como Salvador, né? Nós sabemos que não é só no nosso meio, daqueles que reúnem sobre a base da unidade do corpo de Cristo, que existem pessoas salvas, né? Existem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, são crentes fiéis, também nas denominações, né? Isso é um fato inegável também. E muitas vezes não existe nada de errado com essas pessoas, né? Não, a nossa intenção não é fazer nenhum tipo de
comparação e dizer que A é melhor que B ou vice-versa. Não é isso, né? Existem crentes fiéis em todos os lugares. Mas será que se nós formos responder a essa pergunta, né, nós estaremos em paz, né, em unir, né, uma pessoa que é das denominações, por exemplo, e uma que não é, uma que tem seguido ou buscado seguir esse caminho estreito, né, de reunir sobre a base do corpo da unidade do corpo de Cristo? Eu creio que, se nós fizermos honestamente essa avaliação, nós vamos ter dificuldades para enquadrar isso nesse princípio que nós vimos lá no Antigo Testamento, né? Porque em algumas questões não estarão andando juntos, em algumas questões não estarão de acordo, né? E eu digo isso não só pela convivência do casal em si, né? Porque nesse caso específico, né, não terão nem mesmo a oportunidade de ter comunhão prática à mesa do Senhor, por exemplo. Esse já seria um ponto, né? Mas também, por exemplo, quando vierem os filhos, né, e certamente aquele que trilha esse caminho, né, da unidade do corpo de Cristo, desejará criar seus filhos também dessa forma, ensiná-los nesse caminho, enquanto que o cônjuge que está nas denominações, por exemplo, desejará também criar seu filho nesse caminho, desejará, enfim, conduzi-lo dessa forma, né? E em outras questões mais, né? Existirão ocasiões em que certamente desejarão ter a família toda reunida, e será que nesse momento um dos cônjuges se sentirá totalmente à vontade em estar junto com a sua família num outro ambiente, né? Então essas questões elas precisam ser levadas em consideração no momento de escolher um cônjuge, né? Porque devemos sempre nos lembrar desse princípio, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Se em muitas coisas fundamentais não estivermos de acordo, como um casal poderá andar junto? E esse é o propósito do casamento, né? O andar junto, ter comunhão. E também em outras questões, né? Talvez mesmo no âmbito dos irmãos, né? Mesmo no âmbito daqueles que reúnem ao nome do Senhor, respeitando esse princípio da unidade do corpo de Cristo, podem haver diferenças, né? Talvez um jovem ou uma jovem, né, mais dedicado, mais desejoso de se dedicar ao serviço do Senhor, né? E talvez o outro jovem, outra jovem, não demonstra tanto interesse, não demonstra tanta vontade, né, de se dedicar, talvez se ocupa mais com a sua carreira, se ocupa mais com a sua, enfim, o seu trabalho, né? E essas diferenças também podem atrapalhar, principalmente aquele que tem um desejo de servir ao Senhor com mais afinco, né, com mais dedicação. Então, é sempre importante olhar, né, procurar olhar para aquele que tem maior compatibilidade, né? Aquele que desejaria seguir o mesmo caminho, né? Mesmo que seja um caminho estreito e difícil. Aquele que tem mais compatibilidade com a forma como o outro tem de ver do Senhor, né? Então, eu creio que essas são questões que devem ser avaliadas. E aí, um outro princípio, né, que também está na palavra de Deus, é que nós vemos esse princípio sendo manifestado ali quando o profeta Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé,
entre um dos filhos de Jessé e passam aqueles filhos mais vistosos, mais bonitos, mais fortes, e ele deixa passar todos. E quando chega Davi, o mais tenro, o mais jovem, o mais frágil, talvez, naquele momento, ele é o escolhido, né? E ali Deus diz a Samuel que ele não faz como um homem faz, ele não vê a aparência apenas, né? Ou melhor, ele não vê a aparência, mas o coração. Ou seja, ele não vê o exterior, mas o interior. Essa também é uma forma que os jovens podem ter para escolher, né? Não se ocupar apenas com a aparência exterior, mas com o interior, e assim chegar a essa decisão, né, de várias formas, levando em consideração esses vários princípios, chegar a essa decisão para se casar no Senhor, que é algo imprescindível para que o casamento seja feito segundo a vontade dele, do Senhor. Antes de mencionar ainda algo acerca dessa expressão no Senhor, eu queria trazer à memória o que encontramos acerca de Ruth. Quando ela chegou em Belém, ela foi colher espigas no campo de Boaz. Ela estava na terra de Israel, na terra do povo de Deus. Ela estava em Belém, a casa do pão. Transferindo isso para os dias de hoje e para o âmbito espiritual. Ela não estava no mundo, ela estava no meio cristão. E mais do que isso, ela estava ali na casa de pão, ou seja, onde havia alimento da palavra de Deus. Onde a palavra de Deus, ou então, melhor ainda, o próprio Cristo é o alimento, e é o pão do céu. Mas ali em Belém havia diversos proprietários de fazenda. Havia diversos campos onde ela poderia ter colhido. Mas que orientação Boaz lhe dá? Fica aqui, fica comigo, colhe no meu campo, não vá para outro campo. E, embora, claro, que a aplicação é muito mais ampla, mas creio que podemos aplicar nessa questão também, no referente a essa expressão no Senhor. No Senhor significa ter a sua vida sob o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da vida. Ele tem domínio, tem o senhorio. A vida é orientada conforme a vontade e os propósitos do Senhor, e não segundo a sua própria vontade. A vida é conduzida de maneira a agradar ao Senhor. E esses pontos cada um pode elaborar para si, de forma particular, e chegar a uma conclusão bastante bem definida. Então, passando ainda para o último versículo, o apóstolo reforça mais uma vez que se a viúva permanecer só, permanecer no seu estado de viuvez, segundo o parecer dele, ela é mais bem-aventurada. Isso apenas corrobora o que ele já anteriormente havia dito, e queria o bem de cada um daqueles que Deus lhe havia confiado. Então, mais uma vez, não há contradição, e talvez apenas como um contraponto, se nós lemos em 1 Timóteo capítulo 5, ali temos as instruções referentes às viúvas.
1 Timóteo 5:11 diz, mas não admitas as viúvas mais novas. E no 14, quero, pois, que as que são moças ou as viúvas mais novas se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Parece até uma contradição, mas lembrando novamente que ali em Timóteo está falando de não dar ocasião ao adversário. E aqui em 1 Coríntios 7 está falando de servir ao Senhor, da liberdade maior para poder servir ao Senhor. Portanto, não há nenhuma contradição nesses ensinamentos do apóstolo Paulo.